Hoje estamos recebendo aqui um cidadão que foi quase tudo nesse país, só presidente da República, que eu acho que não foi ainda, viu? Aldo Rebelo, alagoano, 4 vezes ministro do governo Lula, no governo Dilma Rousseff, ministro da Defesa, ministro da Ciência e Tecnologia, ministro de institucionais, relações institucionais e ministro dos esportes do Brasil, deputado federal por vários mandatos, Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é alagoano, é nordestino alagoano, para quem não sabe, né? Mas, Aldo, eu ganhei um livro, O Quinto Movimento. Mostra aqui, ó. Quinto Movimento. Eu li esse livro inteiro, né? Li, reli já, achei muito interessante. Onde você vê uma mãe e um pai com 4 filhos em pleno 2021, né? O que você imagina quando morre o pai? Você imagina uma mãe desesperada com 4 filhos dentro de casa, uma mãe sem emprego, sem salário, em uma época que dizem que tem emprego, que tem várias oportunidades. No teu caso, você tinha 8 irmãos, uma família de 8 irmãos, perdeu o pai muito jovem, ficou a mãe com 27 anos, uma viúva com 27 anos e 8 irmãos morando na agricultura. E quando alguém lê o teu currículo, o que imagina? Um cara que veio da oligarquia alagoana, um cara que nasceu em família milionária, não é? Para chegar onde chegou e está aqui hoje, mas Aldo Rebelo veio dessa família, uma família que morava na agricultura, que trabalhava de uma fazenda, né? E que o pai morreu jovem, mãe de 27 anos, cuidando de 8 filhos. Um belo dia, quando o pai era vivo ainda, o pai, que não sei se vocês vão imaginar aqui, quando eu falo ver lá de cima, a gente lá num avião e está vendo lá de cima, aqui embaixo, o mundo. Aldo viu o mundo no lombo de um cavalo, montado num cavalo, uma criança ainda com menos de 4 anos de idade, ali que ele começou a enxergar esse mundo. Acredito eu que isso ajudou nessa recuperação e ver que o estudo era salvação. Mas como que um garoto como esse, com 8 irmãos, sem pai, começou a estudar, Aldo? É legal. Alegria reencontrá-lo, meu amigo. A última vez que estivemos juntos foi na Rádio Tirano. Tá certo, você é um comunicador já consagrado, conterrâneo, né? Da boa terra, baiano. E eu, na verdade, era o mais velho desses irmãos. Quando meu pai morreu, eu tinha 9 anos. A minha irmã mais nova tinha 6 meses. Meu pai já estava doente. Nós morávamos na casa da minha avó, mãe do meu pai, e meu pai já não trabalhava, minha mãe ficou viúva, meu pai não deixou uma aposentadoria, ela arranjou depois uma pensão, mas muito tempo depois. Então, uma vida muito difícil, mas essa mulher, que é a maior referência da minha vida, dedicou-se a uma causa, que era criar esses filhos. Um sacrifício, com espírito de renúncia. Nunca reclamou disso. Hoje ainda é uma mulher realizada e feliz, principalmente pelos filhos que criou. E todos eles, de alguma forma, não decepcionaram o esforço dela. E nascendo na roça, eu nasci de parteira. A maioria dos meus irmãos nasceu de parteira. Estudei, fui alfabetizado numa escola rural. Depois me matriculei num internato de colégio agrícola, que era uma coisa maravilhosa, porque os meninos do interior que não tinham muita chance para estudar, que a família não podia manter na capital ou numa cidade grande, eles entravam no colégio agrícola. Ali eles tinham refeição, ali eles tinham dormida e ali eles tinham aprendizagem, as aulas. E saíam ali 7 anos, porque nós entrávamos para fazer um ginásio e o curso técnico. Eu entrei no colégio agrícola, tinha 11 anos de idade, quando passei no exame de admissão. Então, o Brasil, inclusive, deveria adotar esse modelo de colégios agrícolas, colégios técnicos com internato.
para pegar esses meninos que vivem em situação difícil e colocar dentro da escola com disciplina, com horário, com ordem para poder fazer o que é necessário. Aí eu estudei no colégio agrícola, depois saí, entrei na Universidade Federal de Alagoas, fiz vestibular. Naquele tempo também tinha as residências universitárias que acolhiam os meninos do interior que não podiam pagar uma pensão, uma casa alugada, e saí por aí. Entrei no movimento estudantil e vim para São Paulo para cuidar dessa questão da UNE, que eu fui presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e em São Paulo aqui eu fiz a minha trajetória política. Quantos anos chegou aqui? Eu cheguei aqui com 22 anos. E aqui eu fiquei, estou aqui até hoje. Eu fui vereador na capital, fui secretário de Estado, aqui no Estado de São Paulo, da Casa Civil, fui ministro no governo do presidente Lula, depois da presidente Dilma, presidi a Câmara dos Deputados, presidi a Comissão de Relações Exteriores e fui até ontem, esses dias, secretário de Relações Internacionais da Prefeitura, e trabalho como jornalista, faço palestras, lancei esse livro que você mostrou, que conta um pouco essa história das minhas origens. Por que as minhas origens? Por que é que eu conto? Eu conto as minhas origens porque elas explicam as minhas convicções. Por que é que eu sou nacionalista? Por que é que eu gosto do meu país? Porque aprendi isso na escola, aprendi isso na minha infância, com a minha mãe, de certa forma também com o meu pai, que eu ainda consegui perceber algumas coisas dele. Por que é que eu acredito na democracia? Porque foi a democracia que permitiu que eu fosse presidente da UNE, eleito, deputado, vereador, ministro, etc. E porque acredito na justiça social? Porque eu conheci de perto o que é a injustiça social. Tá certo? Por quê? Porque eu vi uma mulher viúva, sem apoio do Estado, dependendo de muito esforço e sacrifício para criar e educar os filhos, e acho que isso não é justo, não é correto. É preciso haver mais equilíbrio social no Brasil, mais oportunidade, principalmente para os mais humildes, para os mais pobres. Mas a tua mãe também foi uma guerreira, não foi? Porque ela lutou para criar esses filmes, ela também buscou um lugar ao sol, concursou, fez um concurso público e passou e foi dar aula na prefeitura. Então foi uma guerrilha também, não foi? Foi, e era uma coisa assim comovedora. E naquela época não era fácil isso, hoje é mais fácil, mas era muito difícil. Não era fácil não, minha mãe não tinha o curso primário completo. Foi uma cunhada dela, irmã do meu pai, que já era professora, que ajudou a prepará-la para fazer um daqueles exames que conferiam um certificado de conclusão do curso primário. E depois, com o curso primário, você podia dar aula na zona rural, noturna. E eu ia com minha mãe, certo, debaixo de chuva, naquelas fazendas, acompanhando para ela dar aula. E eu via aqueles agricultores que passavam o dia na roça, na enxada, no cabo da foice, no cabo do machado, chegar na sala de aula, iluminada com candeeiro, certo? Não tinha luz elétrica. E eles derrubar a cabeça em cima do caderno. Cadeira de gás. De sono, de cansaço. Eu digo, aqui estão os heróis da minha vida. Os alunos, você é a minha assessora. Cada um com o seu sacrifício. E a gente voltava, e ela ali, dando as aulas dela na roça, no interior, para poder criar os filhos, tá certo? Então, essa é uma vida difícil. Por essa razão é que eu valorizo a figura da minha mãe, como um exemplo de dedicação, de disciplina, de espírito de renúncia, de sacrifício, para cumprir aquilo que para ela foi uma causa, criar os filhos. Eu fiquei muito feliz quando cheguei aqui, porque eu até vou olhar para cá para mandar um recado para um amigo meu lá na Bahia, né? Porque todas as vezes que eu vou entrevistar o Aldo Ribeiro, entrevistei o Aldo na Trianon, eu mando essa divulgação, né, dessa entrevista. E ele fala, cara, esse cara é meu amigo, amo demais ele, adoro ele, como deputado federal junto, né? Grande homem, mas eu acho que ele não lembra mais de mim. Então, chegando aqui hoje, Beto, quando ele chegou aqui hoje, antes de entrar no ar, o Aldo Ribeiro falou de você, falou de você.
Deputado Beto Leles. Exatamente, foi deputado comigo, eu conheço a trajetória, sei que foi prefeito, também é um homem de origem muito simples, tá certo? E essas pessoas muito simples, elas cativam também, porque a simplicidade cativa, a humildade contagia, você sempre tem uma atitude de respeito por quem tem um comportamento humilde. E quando você falou de Irecê, a primeira coisa que eu lembrei foi exatamente do Beto Leles. Por quê? Exatamente pela convivência que nós tivemos em Brasília e que eu sempre procurei acompanhar. Quando eu vejo alguém da Bahia ou ali de Irecê ou da região, como foi Beto Leles, foi prefeito, foi candidato, e é uma alegria poder, viu, Beto, se você estiver nos vendo, tá certo, poder te dar um abraço daqui de longe, tá bom? E minhas recomendações a essa bela cidade, a capital do feijão, da Bahia e do Brasil, da Chapada Diamantina. Você sabe que a história dele, Aldo, ele parece muito com a tua. Beto perdeu também o pai, né? A mãe ficou, acho que com essa coisa também de 9 irmãos, ele tinha, eu acho. E hoje Beto tem 12 filhos. 12 filhos. 6 médicos e o resto é advogado. Olha aí, outro exemplo, tá certo? É que a minha mãe às vezes falava para minhas irmãs, todas elas professoras, bem situadas, ou para mim mesmo, ou para o meu irmão, é difícil hoje ter filho é muito difícil, criar, é caro, é não sei o quê. Minha mãe diz, e eu criei vocês como? Agora tem outra coisa aqui desse livro que me chamou a atenção, a gente vai entrar no assunto político também já. Mas tem coisa que me chamou a atenção. A gente costuma falar que o Brasil nunca teve uma guerra, né? Até as pessoas falam assim, o Brasil é um país abençoado, o país nunca teve guerra, né? Mas no passado, e estamos falando aí de 1840, 1845, o meu avô nasceu em 1885, então estamos falando aí pertinho do nascimento do meu avô, né? Então não é tão longe assim, porque a gente está aqui ainda, estou aqui ainda, né? Ali parece que houve bastantes guerras, né? Agora, uma que me chamou mais a atenção, eu queria que você comentasse um pouco, sobre a guerra dos farrapos, se não me engano, no Rio Grande do Sul, onde o Rio Grande do Sul, presta atenção, muita gente não sabe disso, o Rio Grande do Sul se tornou em uma república, em um país com presidente e tudo. Constituição tudo. O Bento Gonçalves foi o presidente da República Rio-Grandense. Queria que você contasse um pouco essa... E hoje tem uma briga, o povo do Rio Grande do Sul não gosta muito dos baianos, porque tem muito negro ali na Bahia. A Bahia tem uma região que tem muito negro, né? Mas talvez o gaúcho não sabe que quem salvou o Bento Gonçalves da prisão foi a Sabinada da Bahia, o Francisco Sabino, um médico, que também é outra coisa. Hoje você vê uma revolução, tem um governador, tem um presidente, um deputado. Lá foi um médico que conduziu aquela... Está tudo isso aqui no quinto movimento, viu? Pode comprar o link, está tudo aqui. Conta um pouco sobre essa história do Rio Grande do Sul país. Nós vivíamos, Derneval, uma situação que era uma anomalia, porque o Brasil era uma monarquia, era o Império Brasileiro. Agora, quando Dom Pedro I abdicou, renunciou e voltou para Portugal, ele deixou como herdeiro um menino que tinha 5 anos, que era o Dom Pedro II. E para governar o Brasil, criaram um sistema chamado de regência, que era uma pessoa escolhida, 3 pessoas, era a regência trina, escolhiam 3 homens para governar o país enquanto o menino completava a maioridade. Só que você tem uma monarquia que não tem um monarca, um império que não tem imperador, que centraliza tudo, as decisões, ele é a lei, ele é poder executivo, poder legislativo, ele é tudo. Você não tem isso, 3 pessoas arrumadas por critérios políticos, tem que ter um do Nordeste, às vezes 2, porque um da Bahia, um de Pernambuco, um de Minas e às vezes um outro de São Paulo, foi muito difícil. Então o poder executivo foi perdendo a autoridade. Essas pessoas não se entendiam.
Em função disso, surgiram rebeliões separatistas, ou guerras civis, por conta de imposto, por conta do pessoal não querer sustentar a monarquia no Rio de Janeiro, que era muito cara. Os gaúchos se rebelaram por causa do imposto do charque. Eram homens muito capazes, muito experientes. E proclamaram a República, chamada a República Rio-Grandense, a República do Piratini, e elegeram um homem muito competente, que estava preso lá no Forte de São Marcelo, em Salvador. Os baianos tiraram ele da prisão, embarcaram ele e levaram ele para o Rio Grande do Sul. Esse médico chamado Sabino. Por isso que tinha uma rebelião chamada Sabinada. Todos republicanos, no meio da monarquia. Lá no Maranhão tinha uma outra, que era a Balaiada. E no Pará tinha uma outra violentíssima, que era a cabanagem. Cabanagem. Você imagine 4 guerras civis simultâneas. A do Rio Grande do Sul, violentíssima. Durou 10 anos. Durou 10 anos. De 1835 a 1845. E antes, um pouco, outra também violentíssima foi a Confederação do Equador de Pernambuco. Esses pernambucanos, Dermeval e internautas, reuniram $800 mil em dinheiro em 1824 para fazer a independência do Nordeste, que chamou Confederação do Equador. É claro que eles diziam, não, nós vamos fazer a nossa independência e pedir a adesão das outras províncias, que não iam vir, Minas, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, não iam aderir. Ia ter essa República Nordestina. Foram para os Estados Unidos, pediram apoio do governo americano. Os emissários que levaram esses $800 mil em dinheiro para comprar armas foram recebidos pelo secretário de Estado, que mandou mudar o cônsul de Recife, o cônsul americano, para botar um cônsul favorável aos rebeldes. Aí o Dom Pedro II agiu, reprimiu violentamente. Quando o chefe dessa rebelião, que era o Frei Caneca, foi fuzilado, do lado dele, lá no Forte de 5 Pontas, em Recife, foi fuzilado um cidadão americano que estava envolvido na conspiração. A embaixada, o governo americano tentou anistiá-lo, mas o Dom Pedro não permitiu. Foi fuzilado do lado do Frei Caneca, esse cidadão americano. E o Rio Grande do Sul proclamou a República, contratou inclusive oficiais italianos como Garibaldi, que era um homem muito competente, tanto que foi o chefe da unificação da Itália, quando voltou. Esse homem lutou na Guerra dos Farrapos. Garibaldi e outro grupo de italianos também excepcionais. Então foi uma coisa muito violenta. O Brasil foi ameaçado de se pulverizar, como aconteceu com a América Espanhola, que aqui virou Uruguai, Paraguai, Argentina, Equador, Colômbia. O Brasil tinha o mesmo destino, se não fosse a monarquia e se não fosse o exército e a marinha, que não queriam separar o Brasil, porque eles não queriam ser um exército do Rio Grande do Sul, outro da Bahia, outro de Pernambuco, outro do Pará, outro do Maranhão. Eles pacificaram o país e mantiveram a unidade do Brasil. Mas é um episódio que as pessoas hoje em dia, que não se estuda mais história do Brasil, pouco conhecem. Por isso que eu pensei, hoje eu vou falar muito dessa história, né? Porque pouca gente acompanha a história, não conhece, as escolas também não se preocupam muito em ensinar a história verdadeira, né? Hoje eu até brinco, depois que eu li o livro Quinto Movimento, eu até brinco com as pessoas, falo assim, olha, eu acho que eu não sou descendente de português, eu acho que eu sou descendente de francês, né? Porque por pouco a França não toma a parte do Nordeste inteiro ali, né? Então, como veio muita gente da França e da Holanda, então o Nordeste hoje é um país, é um estado que tem também uma descendência muito grande de holandeses e franceses, não é isso? Inclusive no nome da família. Francês, eu não quero ser descendente de português, não, eu quero ser descendente de francês, eu vou começar a ser descendente de francês. Essa família Vanderlei, na verdade, é Vanderlen, que é holandês. Quando foram ficando no Brasil, os cartórios foram juntando, porque é tudo separado. Van, uma palavra, der, Len. Esse era o sobrenome. Foi juntando e virando Vanderlei. Cavalcanti é um nobre italiano que veio para o Brasil, homem muito rico, herdeiro de uma fortuna, brigou lá com os outros herdeiros, trouxe a fortuna dele para o Brasil, virou um senhor de engenho ali em Portugal, em Alagoas,
e casou com a filha de uma índia com um português, que era a Índia Maria do Espírito Santo Arco Verde. Essa família dos Cavalcante deu esses Cavalcante que estão espalhados pelo Brasil até hoje. Então, o Nordeste, quando os holandeses foram expulsos, muitos deles, que já tinham coisas, negócios por ali, ficaram, se embrenharam por ali. Você tem áreas do Nordeste que você encontra aquelas famílias, daqueles homens, daquelas mulheres altas, loiras. Tudo isso é descendente de holandês, de francês, de italiano, desse povo que chegou por ali e foi ficando. Feira de Santana tem acho que tem muito descendente do holandês, porque Feira de Santana é uma cidade na Bahia que tem muita gente alta, muita gente louro, mulher ainda de 1,80 m, 1,85 m, aquela gente de Feira de Santana. Nós vamos agora, no intervalo, nós vamos passar aqui na sequência para um modelo novo, para um sistema novo, que a gente está aqui fazendo hoje um teste aí nesses temas para ver qual que adequa mais aqui ao programa nosso. Tá certo? A gente volta aí daqui a pouquinho com um novo sistema aqui. Aldo continua aqui e na sequência a gente vai falar mais de política mesmo atual, história. Se a gente for falar de história com esse homem aqui, tem que ficar aqui 2 semanas falando de história, viu? Volta aí daqui a pouquinho com um novo sistema aqui da programação. Continuamos aqui agora com um novo bloco diferente, um sistema diferente. Até coloquei o meu óculos aqui para me enxergar melhor aqui no meu celular. Aqui agora continuando com o Aldo Rebelo, jornalista Fabiano Souza, radialista Fabiano Souza e o China, que aí é da Associação dos Caminhoneiros de São Paulo. Vamos falar do Brasil, vamos falar um pouco de política. Fabiano, você tem alguma pergunta para o Aldo? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui, Derberval. É um prazer, uma honra estar aqui também ao lado de Aldo Rebelo. Uma pergunta que eu gostaria de dirigir ao senhor é a seguinte. Por muito tempo o senhor esteve militando pelo socialismo, enfim, pelo Partido Comunista do Brasil, e hoje o senhor está no MDB. O que fez essa mudança de partido? Porque o senhor agora está alinhado a um partido de centro, digamos assim. Fabiano, um abraço aqui ao nosso querido China. Fabiano, eu já fui filiado ao MDB no passado. Eu fui candidato a deputado federal pelo MDB em 1982. Eu era delegado da juventude do MDB na convenção que escolheu Tancredo Neves candidato a presidente no colégio eleitoral. Eu era delegado da juventude do MDB. Portanto, eu tinha esse vínculo com o MDB. Aí, quando foi recentemente, eu fui convidado para ser candidato a vice, desde que fosse por um partido. O governador de São Paulo pediu para me filiar no Republicanos. O presidente da Câmara pediu para me filiar no União Brasil. Mas eu preferi me filiar ao MDB. Como era difícil ter 2 candidatos do mesmo partido, eu sabia que essa questão estaria resolvida dessa forma. Mas eu tenho esse vínculo. O MDB não é propriamente um partido de centro. O MDB é um partido de todos, porque o MDB tem setores mais à esquerda, setores mais conservadores e setores de centro mesmo. O MDB já foi vice da Dilma, da presidente Dilma, que era o Michel, e o MDB hoje participa do governo do presidente Lula. Tem 3 ministérios, eu acho, né? Ministério do Transporte, eu acho que é o governador de Alagoas, o ex-governador de Alagoas, o Renan Filho, né? Tem o Ministério da Simone Tebet, que é do Planejamento, e tem mais lá um outro ministério. Do Mato Grosso, né? Então, o MDB sempre teve essa característica. Eu me senti mais identificado exatamente com essa história, com essa memória, e permitiria que eu me filiasse ao PMDB sem precisar mudar as minhas posições e as minhas opiniões, que eu já externei aqui, de defesa do Brasil, do nacionalismo, da democracia e dos direitos dos mais pobres. Afinal de contas, o MDB, o PSDB saiu do MDB, então muita gente que está aí saiu do MDB. Aldo, quando saiu o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, se eu não estou muito enganado,
A imprensa falou muito no retorno do Aldo Rebelo a ministro da Defesa. Isso ventilou na imprensa? Isso foi real? Foi sim. Por quê? Porque eu tenho uma boa relação com os militares. A minha gestão no Ministério da Defesa é bem avaliada pelos militares e pela presidente Dilma, de quem eu fui ministro. Nós conseguimos avançar em algumas questões importantes na área da defesa e havia essa possibilidade. Mas eu acho que, naturalmente, pelas minhas críticas ao PT na questão da Amazônia, provavelmente isso seria muito difícil e eu também não aceitaria, porque eu não teria como conviver no mesmo governo com uma agenda que facilita a presença das organizações não governamentais financiadas do exterior na Amazônia brasileira. Mas, de qualquer jeito, eu sei que o meu nome foi muito lembrado e acho que o presidente Lula não poderia ter um nome melhor do que o do Zé Múcio, que é um homem respeitado, leal ao presidente Lula, porque já foi ministro dele, e respeitado pelos militares. Eu fiquei muito feliz na época, eu falei assim, olha, eu entrevistei o Aldo na Trianon, falei, rapaz, eu vou ficar muito feliz, eu entrevistei um cara que vai ser ministro da Defesa, TV que eu tô ficando chique, viu? Estamos aqui também para falar com ele aqui, com o China, China que é lá da Associação dos Caminhoneiros, tudo bem, China? Tudo bem, estamos aqui. Que você nos conta aí do teu trabalho na associação, você conhecia o Aldo Rebelo? Conhecia, obrigado pelo convite. Só além de você me convidar, eu fiquei muito feliz. Evidentemente, eu não conhecia ele, mas se percebe que é um grande amigo e vai continuar. E o Aldo Rebelo, eu conheci ele não tão muito em São Paulo, mas lá, por exemplo, no Congresso Nacional, eu conheci muito, porque eu vivi lá praticamente a média de 20 a 22 anos direto, trabalhando, fazendo leis para caminhoneiro. Consegui fazer, graças a Deus, 16 leis que todas estão em validade. Precisava falar aqui um dia para mostrar para a sociedade o que eu fiz para a categoria nesse país. Rodei o Brasil inteiro, conheço hoje no Brasil, conheço 19 capitais. Não. 21 capitais. Conheço 21 capitais. Cidades, então, nem se fala, porque eu conheço pelo Brasil afora. Então, eu tive muita sorte que não perdi nenhuma lei, porque eu tinha muita amizade com os deputados, por exemplo, quem defendia o direito de uma categoria e consegui 16 leis. Como diz o Otamenté, lá na minha cidade de Bititá, tudo na vida tem a sua recompensa. Hoje você está sendo recompensado aqui nessa mesa, no programa, ao lado de um dos homens mais respeitados do Brasil, um dos políticos mais respeitados do Brasil, seríssimo e competentíssimo. Você vê só uma coisa, um cara que foi deputado federal, quantos mandatos, Aldo? 5 mandatos? 6. 6 mandatos. Deputado federal, Fabiano, por 6 mandatos. Ministro, 4 ministérios diferentes, né? E todos eles importantes. Secretário do governo estadual, secretário do governo municipal, em plena época de denúncias, você não vê falar uma vírgula sequer de coisas erradas que o Aldo Rebelo fez. E sempre com votações relevantes, diga-se de passagem, né? Então, China, você está ao lado do político mais considerado, mais respeitado do Brasil, por uma recompensa a sua luta lá em favor dos caminhoneiros. China está acompanhada aqui hoje também pelo jornalista Marcelo Valadão, Aldo Rebelo está acompanhado aqui pela secretária Júlia, né? Está ali, no cantinho ali, a Júlia. Aldo, você foi até ontem, você era secretário de Assuntos Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Só para complementar, Dermeval, eu fui ministro de 4 pastas, fui presidente da Câmara, fui secretário da Casa Civil.
Naturalmente, como ministro, eu tive que executar orçamentos de bilhões, como presidente da Câmara, da mesma forma. Eu nunca tive uma conta minha rejeitada pelo Tribunal de Contas. Nunca tive um processo no Supremo Tribunal Federal. Nunca. Então, eu procurei fazer com que a minha trajetória também tivesse essa marca, tá certo? De sair dos ministérios que ocupei, deixando uma marca de realizações onde pude, mas também de respeito aos recursos públicos. E até agora eu estava na Secretaria de Relações Internacionais, foi um pedido do prefeito, do Michel Temer, do ex-presidente Michel Temer, do presidente do MDB, e saí para ajudar na campanha do prefeito. É uma campanha difícil, dura, eu acho que ele tem todas as condições de ser reeleito, é o prefeito de grandes realizações na cidade e tem condições de ser reeleito. E a minha missão, ao me afastar da secretaria, é ajudar exatamente nessa campanha e nessa coordenação. Fabiano, tem alguma pergunta, Paulo? Tenho sim. Aldo Ribeiro, nessa trajetória, o senhor inclusive participou ativamente aí, nos dois eventos de maior relevância no esporte brasileiro, que foi a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Qual o legado que o senhor acredita que esses dois eventos nos deixaram até os dias de hoje? A Copa do Mundo, aliás, esse ano completa 10 anos, certo? E nós tivemos um esforço para compatibilizar a Copa, que é o maior evento do mundo. Nós tivemos só de jornalistas credenciados, mais de 20 mil jornalistas credenciados. Só a China mandou 1.000 jornalistas para a Copa do Mundo. Só um país, só a China. Então, é um evento que expõe o Brasil para o mundo inteiro, porque todo mundo acompanha cada detalhe. Você viu agora nos Estados Unidos, deu problema lá nos estádios, na entrada, repercutiu no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós tivemos a reforma dos aeroportos. Se você for olhar esses aeroportos do Brasil, mesmo aqui o de Guarulhos, o de Brasília, todos eles foram reformados. Algumas obras de via de mobilidade urbana, VLT, BRT, que foram feitas. O sistema hoteleiro, as capitais que eram sede da Copa, não São Paulo, que já tem outros eventos, mas as outras capitais, tipo Cuiabá ou Manaus, tiveram que também construir um sistema hoteleiro. O funcionamento, a pontualidade dos aeroportos. Durante a Copa, os aeroportos do Brasil foram mais pontuais do que os aeroportos da Europa e dos Estados Unidos. E a outra coisa, um grande legado é que o Brasil conseguiu entregar uma Copa do Mundo organizada, segura. Houve uma morte de um estrangeiro que foi um acidente de trânsito aqui entre São Paulo e o aeroporto de Guarulhos. O carro teve um acidente e morreu um jornalista argentino. Nenhum turista morreu, o nível de segurança foi muito grande. E o Brasil mostrou ao mundo que tem capacidade. Porque a Copa não é só para demonstrar que você sabe fazer a Copa. A Copa é uma forma de você demonstrar para os investidores internacionais que o seu país funciona, que o seu país consegue ter organização para realizar um evento desse tamanho e dessa natureza. Todo mundo pensa assim. Agora nós temos que conviver com um movimento desorientado, que era aquele movimento não vai ter Copa, que só existiu no Brasil. Não teve, não vai ter Copa na Copa do Mundo do Japão, nem da Alemanha, nem da África do Sul, nem dos Estados Unidos, nem da França, e nenhuma, só no Brasil, nem da Rússia, nem do Catar, só organizaram não vai ter Copa no Brasil, quebrando tudo, arrebentando tudo, pichando, olha, uma confusão. Por essa razão, inclusive, é que eu não pude me desincompatibilizar para me candidatar à reeleição como deputado, porque tive que permanecer até o fim para acompanhar a Copa do Mundo. E segundo os organizadores, a própria FIFA, a Copa do Mundo do Brasil foi a melhor Copa de todos os tempos. Parabéns. China, tem alguma dessas leis que você fez que impacta na vida do caminhoneiro hoje? E você também quer fazer uma pergunta, Aldo? Não, todas a legislação que eu completei são 16
todas elas são em benefício e o problema que nós tivemos dessas leis foi o problema da coronavírus. Eu cheguei em São Paulo dia 12, eu viajei muito, eu cheguei em São Paulo dia 12 de fevereiro de 2021. 2021. E eu já estava preparado para ir acompanhar o pessoal da NTC aqui no interior de São Paulo para inaugurar lá daquela entidade que eles têm para crianças, caminhoneiros, beneficiar. E aí eu fiquei amarrado, eu fiquei 4 anos preso, porque eu não tinha para onde ir. Eu fiquei 4 anos, não fui para lugar nenhum. Eu aluguei na Penha uma sala, eu tinha 2 salas, tinha 70 e tantos metros lá na Penha. Na Penha? Não, onde era... Como é que chama aquela onde vai para Minas Gerais ali? Tem o Fernandinha. Fernandinha. O que mais impactou na vida do cidadão? Qual lei que mais impactou? Foi o problema, um dos problemas, todas impactaram, né? E foi o problema que nós fizemos uma lei, nosso grupo fizeram com o apoio dos políticos, né? Que era para diminuir o valor do preço dos caminhoneiros. Então, conseguimos comprar caminhão bem mais barato. Os caminhoneiros não impactou muito porque... Diminuiu os juros. Diminuiu os juros na compra. Na compra. Maravilha. Aí você tem toda uma história, importantíssima a tua história. Você vai encaminhar tudo isso para o Aldo, não vai? Vai encaminhar tudo isso. Se ele aceitar, creio que ele vai aceitar. Claro. Então, Aldo Rebelo, nós estamos esse ano agora, ano de eleição municipal, prefeito, aqui em São Paulo e no país inteiro. Vamos falar de São Paulo. São Paulo tem o prefeito Ricardo Nunes à reeleição, né? Tem o José Luiz da Atena, Pablo Massal, Guilherme Boulos, Tabata Amaral e a Marina Helena, que são aqueles que estão mais ali. Tem vários outros, mas se destaca mais esses. As pesquisas mostram aí um empate entre o Ricardo Nunes, o Boulos e o Datena, e a Tabata está ali também encostado em tudo. O Ricardo foi vice-prefeito do Bruno Covas, tem uma história aí com o PSDB. E hoje tem um racha no PSDB, e eu quero ver, porque o grande parte do partido continua no governo. O Ricardo Nunes cumpriu aquele um possível acordo que tinha com o Bruno Covas, ou uma lealdade com o Bruno, cumpriu aquilo e manteve o PSDB no governo durante os 4 anos. E hoje o PSDB teve esse racha e lança o Datena como candidato. Como é que você vê essa situação? O MDB, no estado de São Paulo, sempre teve uma tradição muito grande. Governou com Mofogo, governou com o prefeito Covas, que era do MDB, depois foi para o PSDB, mas quando foi prefeito era do MDB. Teve o Quércia, então teve uma força, uma tradição na capital. Terminaram se juntando depois. O PSDB que saiu do MDB com o MDB que deu a vice do Bruno Covas. Só que o MDB passou por um processo, o PSDB, aliás, passou por um processo de esvaziamento. Todos os quadros do PSDB, ou quase todos, se transferiram ou para o MDB de volta aqui na capital, ou foram para o PSD do Kassab, certo? Então, o PSDB, esvaziado, buscou uma alternativa que foi a candidatura do Datena. Se essa candidatura se mantém ou não, você nunca vai saber direito, certo? Porque já houve ocasiões em que o Datena anunciou candidatura e depois desistiu. Agora está persistindo mais nesse caminho. E o PMDB da capital, de São Paulo,
além dessa tradição, tem os quadros que se mantiveram atuando no partido, tem força e teve a capacidade de organizar uma aliança de 11 partidos. São 11 partidos. E são partidos, inclusive alguns, que estão também no governo federal. O próprio MDB está no governo federal, o PSD do Kassab tem 3 ministérios, o próprio Republicanos do governador Tarcísio tem um ministério, o Ministério dos Portos, que é um deputado lá de Pernambuco, e tem União Brasil. Esses partidos todos formam uma frente heterogênea, muito competitiva. A prefeitura tem muita força, tem muito investimento, são 16 bilhões de reais de investimento esse ano no município de São Paulo. Isso é um investimento maior do que o do estado de Minas, por exemplo. Eu acho que, diante dessa circunstância, o prefeito que está fazendo uma boa gestão tem muita possibilidade de sucesso na reeleição. Estamos aqui já chegando ao final, né? Infelizmente, eu podia ficar aqui com o Aldo a tarde toda, mas não dá, né? Eu, por exemplo, eu conheci o Ricardo Nunes, empresário na ISU, o presidente da ISU, e quem não conhece a Associação dos Empresários da Zona Sul, né? Ricardo nem vereador era. Naquela época eles tinham o Goulart, que era o candidato deles lá, e tinha o Caruso também, né? Que eles continuam aí, dos dois ainda. Um cara sério, um homem muito sério, muito competente. O meu voto é do Ricardo Nunes. Eu voto nessa eleição aí no Ricardo Nunes a prefeito de São Paulo. Tem umas histórias, tem uns candidatos aí que só por Deus na causa, viu? Mas tudo bem. Faz parte aí da questão política. Bom, a gente encerrando, hoje conversamos aqui com Aldo Rebelo, ex-ministro Aldo Rebelo. Provavelmente aí nas próximas eleições o Aldo precisa voltar a ser deputado federal, ou a senador da República, ou vice-presidente de alguém. O radialista Fabiano Souza, China, da Associação dos Caminhoneiros. Aproveitando para você já despedir e fechar. Aproveitando o ensejo, agora existem projetos para 2026? Por enquanto eu não tenho projeto. O meu projeto é trabalhar e ajudar a reeleição do prefeito de São Paulo e voltar aqui para falar de outro tema, de outro livro que eu lancei, que é sobre a Amazônia brasileira. Tá certo? Então, meu prezado Dermeval, eu já digo que volto aqui para falar com você sobre a Amazônia. Uma honra. Um abraço ao China e um abraço a você também. Você vai se despedir por último. Primeiro o Fabiano se despede. Aldo, muito obrigado, tá? Pelas respostas, e também quero agradecer ao Dermeval pela oportunidade de estar entrevistando o Aldo Rebelo nesse dia de hoje. China, para sua despedida. Rápido. A minha despedida é agradecer você esse convite e para fechar uma coisa que eu não sabia que era o Aldo Rebelo, então eu estou feliz da vida e ver o Aldo Rebelo depois de tanto tempo, que eu fiquei, por exemplo, 5 anos em casa, com medo da coronavírus. Então, trabalhei, mas tudo em casa. Graças a Deus você está aqui hoje. E graças a Deus estou com saúde, graças a Deus, preparado pelo que eu conheci até hoje, pelo que eu rodei esse país, São Paulo, Brasília, que eu tenho sala lá em Brasília, e eu estou aqui para o que der para mim fazer, eu vou fazer com certeza, de vencer e trabalhar da maneira melhor para esse país, porque esse país... Obrigado, China, agradecendo demais você estar aqui hoje. Bom, da sua despedida, ministro Aldo Rebelo, tomara que em 2026 você tenha aí com essa força toda para voltar à Câmara Federal, voltar ao Senado Federal, para a tua despedida. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o povo de São Paulo. A minha mensagem é de confiança, de otimismo. São Paulo é a maior metrópole do Brasil. São Paulo é a capital financeira, a capital econômica, a capital científica, a capital tecnológica.
E com todo respeito ao Rio de Janeiro, a capital do futebol do Brasil é São Paulo. Esse aí tá ótimo. Agradeço a você que acompanha a gente. Inscreva lá no meu canal, Demerval Show, o Papa da Comunicação. Vai lá, inscreva no meu canal no YouTube, ajude aí. Agradecendo novamente aqui ao ministro Aldo Ribeiro, ao radialista Fabiano Souza, ao China, a São Caminhoneiro, a todos que estão aqui. Muito obrigado e que Deus nos proteja. Obrigado.